Olá, boa noite. O programa Entrevista Coletiva de hoje recebe o prefeito da cidade que tem o maior número de pessoas ricas no Brasil, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, e que tem o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, igual ao de países desenvolvidos. Ele é jovem, mas já está no seu segundo mandato. O primeiro foi como vice. Ele foi o único prefeito da Grande BH que autorizou, até o momento, a retomada das aulas nas escolas do ensino infantil, seguindo o mesmo caminho de Belo Horizonte nesta pandemia. Nosso convidado é o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Diegues, do Cidadania. Prefeito, seja muito bem-vindo à Band Minas. Boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite, Murilo. Boa noite aos nossos telespectadores. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês. E para nós uma oportunidade de ter acesso direto às informações da fonte. Obrigada por ter vindo, viu, prefeito? E ao meu lado, você que sempre nos acompanha, sabe que está o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Mais uma vez juntos, seja bem-vindo. Boa noite, Nácia. Boa noite, prefeito. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prefeito, eu começo falando, claro, da pandemia, que é o maior desafio de todos os tempos para todos os prefeitos de cidades pequenas, médias e grandes. E eu quero entender quais foram as dificuldades maiores que o senhor teve nesse início de mandato, já encarando a segunda onda da pandemia de Covid-19. Foi ter recursos adequados para a população? Foi conseguir conversar e acalmar a população? Ou foi aí ter um entendimento melhor e conseguir uma parceria melhor nesses investimentos de corresponsabilidade que tem o Estado e o governo federal junto com o senhor para cuidar do problema? Realmente, Nácia, iniciamos o governo em janeiro e junto com o início do governo foi o início da segunda onda, a onda que veio mais forte por todo o país. Em Nova Lima não foi diferente. Acaba que essas três opções têm que ser encaradas de frente, né? Por exemplo, na nossa cidade, nós temos adotado diferentes estratégias. Nós realizamos investimentos no melhor atendimento ao Covid, por exemplo, 4 milhões para a criação de 8 novos leitos de CTI na Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, que não é um hospital referência Covid, mas criamos esses 8 leitos especificamente para Covid. Criamos também 10 leitos clínicos neste hospital para tratamento Covid. O nosso CEACOR, que é o hospital de campanha do nosso município, ampliamos os leitos clínicos de 24 para 32, uma ampliação de 33%. E mais do que esses investimentos no atendimento, nós também temos tratado as questões de testagem em massa. Em Nova Lima, por exemplo, todas as pessoas com sintomas são testadas através do PCR. Todas as pessoas ao redor dessa pessoa, sejam familiares, colegas de trabalho, ainda que não apresentem sintomas, são testados com o antígeno e também, caso uma pessoa tenha tido um contato e descobriu 10 dias depois, nós temos o teste rápido. A estratégia de testagem em massa é fundamental para a gente monitorar os casos em nosso município. Temos feito também um forte trabalho de comunicação no sentido de conscientizar a população e buscado ampliar as ações de fiscalização. Apesar de ser um quadro de efetivos extremamente comprometido, é um quadro reduzido. E para isso nós buscamos ampliar com apoios à fiscalização, que pôde ampliar, consequentemente, as equipes de trabalho, para ter uma melhor fiscalização no município. Junto a isso, tem o trabalho com o governo do Estado, por exemplo, no que diz respeito à fiscalização do transporte público intermunicipal, que é indiscutivelmente um dos grandes desafios da pandemia, né? Nós temos nos reunido com a Secretaria o Fernando Marcado, nosso secretário de Estado, com o DER, e buscado estratégias que possam ser compartilhadas. Por exemplo, a nossa Guarda Municipal hoje já consegue, através de um termo de compromisso, realizar a fiscalização do transporte público intermunicipal, apesar de ser uma atribuição do DER. Os guardas foram treinados para isso e isso amplia também nossas ações de fiscalização. Ou seja, são uma série de iniciativas que buscam enfrentar esse momento difícil, né, que nós passamos da segunda onda e que hoje já apresentamos números melhores, mas que o nosso governo se empenhou nesse primeiro quadrimestre do ano. Logicamente também não medimos esforços dentro daquilo que é possível para avançar na vacinação. Vacinação a gente entende que é a melhor forma de enfrentar essa pandemia. Estamos seguindo o Plano Nacional de Imunização, temos tido um contato direto com o Estado, seguindo todas as normas técnicas, né, mas também buscando outras alternativas. Por exemplo, nós, enquanto município, aderimos ao consórcio da Frente Nacional de Prefeitos
para aquisição de vacinas, temos negociado com representantes, com laboratórios, temos buscado todas as formas. É um processo complexo, difícil e, claro, por enquanto estamos vacinando com... Mas e a questão das medidas restritivas, que acho que foi um problema no ano passado, por exemplo, quando Belo Horizonte fechava, várias vezes Nova Lima ficava aberto. Aí não adiantava nada, porque nós sabemos que parte das pessoas que, vamos dizer, frequentam, trabalham em Belo Horizonte, moram ali nos condomínios e nos prédios, ali na área limítrofe entre os dois municípios. Como é que foi esse ano? Vocês acertaram algumas medidas? Como é que a Prefeitura de Nova Lima tem trabalhado essa questão do fechamento do comércio, restaurantes, uma vez que é uma das poucas medidas eficazes diante de um quadro de vacinas muito lentas a chegar no Brasil ainda? Olha, nosso município ele aderiu ao programa Minas Consciente. Então, nós estamos seguindo o programa do governo do estado com as ondas vermelha, amarela, verde, lilá, roxa, né? A onda roxa que foi a mais restritiva. O nosso comitê debate sobre isso. Inclusive, naquele período da onda roxa, que era a onda mais restritiva, nós adotamos em nossa cidade, por entender que era necessário, medidas ainda mais restritivas do que estabelecia a onda roxa. Nunca menos restritiva. Essa é uma situação que nós temos encarado muito também de duas formas. Uma, fiscalização, e a outra é compartilhar a responsabilidade com os próprios empresários. Nós temos reunido, temos tido diálogo com os comerciantes, com os donos de bares e restaurantes, que, claro, não querem ver seu estabelecimento fechado, e compartilhar essa responsabilidade no enfrentamento. Existem protocolos estabelecidos pelo Minas Consciente, que é o programa que a gente, como eu disse, como nós seguimos, e vamos compartilhar essa responsabilidade. O município sozinho não dá conta. A partir do momento que esse diálogo foi muito bem estabelecido, nós encontramos melhores formas de enfrentar isso. Eu posso dizer hoje que grande parte desses empreendimentos são parceiros, não do município, são parceiros de Nova Lima no enfrentamento à pandemia, e a gente consegue controlar de uma forma melhor. Mais ainda, essa responsabilidade tem que ser compartilhada também com a sociedade, né? Agora, prefeito, o senhor narra muita tranquilidade nas decisões que o senhor tomou, né, que já vinham numa cadência desde o começo da pandemia, mas não teve um momento de dúvida, de faltar isso, de faltar aquilo, de não saber o que fazer? Com certeza. Eu posso trazer alguns exemplos aqui. É muito difícil quando o prefeito acorda de manhã e recebe um telefonema dizendo que os leitos estão todos ocupados, que não há vagas. Felizmente, nós não perdemos ninguém por falta de atendimento. Ficamos muito tristes por todas as perdas que nossa cidade já teve. Mas por falta de atendimento não teve. E enfrentar uma situação dessa é muito difícil. Outro exemplo é quando você recebe um telefonema da Secretaria de Saúde dizendo que não há kit intubação, não é? E que não há previsão de receber. Nós passamos por isso também. O que o senhor fez? Ligou para outra prefeitura, tentou pegar emprestado? Recorremos à iniciativa privada. E graças a Deus conseguimos receber e não faltou esse tipo de medicamento no nosso município. Então há momentos em que realmente, né, não é com tanta tranquilidade que a gente encara. Mas a gente, enquanto gestor público, tem que buscar ter equilíbrio, serenidade para tomar as decisões, né, da melhor forma possível. E eu busco ouvir muito também o nosso Comitê Covid, que é um comitê liderado pela Secretaria de Saúde, com os técnicos da saúde, com representações também da Secretaria de Segurança e Trânsito, né, da Secretaria de Fazenda, enfim, e outros atores importantes nesse processo no município. Prefeito, a Inácia até falou aqui na abertura do programa da situação privilegiada de Nova Lima, que tem uma arrecadação muito grande e tem uma população com uma condição econômica muito alta, né? Até uma boa parte, pelo menos, né? Exatamente. E isso traz alguns problemas para o município pequeno, como, por exemplo, um adensamento populacional gigantesco em algumas regiões, né? A gente pode pegar a região do Vale do Sereno, por exemplo, através da MG30 também. Já temos muitos condomínios e prédios ali, e atualmente há um projeto para a construção, se não me engano, de 12 torres ali na região do Vale dos Cristais. Queria saber como é que a Prefeitura está trabalhando. Eu sei que o Ministério Público está acompanhando essa questão desse empreendimento específico, preocupado também. Como é que a Prefeitura está trabalhando com esse problema e esse investimento específico? Olha, esse é um ponto realmente que tem se destacado muito no nosso município, e a Prefeitura, em primeiro lugar, trabalha dentro da lei, né? É fundamental a gente seguir o que a legislação estabelece. Eu tenho conversado, inclusive tive recentemente com o Procurador-Geral do Estado,
Dr. Jarbas, no intuito de encontrar soluções, porque esse adensamento tem prejudicado, por exemplo, questões de mobilidade urbana no nosso município. Né? E é importante envolver Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura de Nova Lima, Ministério Público, obviamente os moradores, os empreendedores, para construir soluções. E é o que nós temos buscado. Né? Sobre essa situação específica, o nosso município, apesar de ser um licenciamento feito pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, né, segue o plano diretor do nosso município. Nós recebemos a Associação dos Moradores, ouvimos, dialogamos, e eu acho importante esse processo de diálogo. E se hoje existe algo na legislação que nos traga insatisfação, nós vamos ter uma grande oportunidade de corrigir. Nova Lima hoje tem um plano diretor defasado. Que é de 2007, que né? é de 2007 e que dentro dos primeiros 100 dias do nosso governo nós já firmamos com a Fundação Gorsex o acordo, né, o contrato para a revisão desse plano. E uma revisão que tem que ser feita de forma participativa, com diálogo, com envolvimento das pessoas. O senhor pretende enviar o texto para a Câmara ainda neste ano? Olha, eu acredito, pela complexidade dos temas, que talvez a gente não consiga, mas no máximo no primeiro semestre do próximo ano. Porque é um plano que tem que ser discutido com a sociedade. Um governo que não olha para o plano diretor é um governo que não olha para o futuro e para o caminho que quer para a cidade. E eu espero que numa construção com a sociedade a gente possa apontar o melhor caminho para o futuro de Nova Lima. Prefeito, eu vou insistir, me desculpe, porque muitos dos nossos ouvintes estão muito atentos, nossos telespectadores estão atentos a essa questão desse empreendimento específico. Há já um posicionamento da Prefeitura? Sobre esse empreendimento específico, então até pegando esse caso pontualmente, ele foi, como eu disse, né, o licenciamento ambiental no governo do Estado e ele teve a sua aprovação ainda no governo passado. Em janeiro, cumprindo todas as regularidades, nós emitimos o alvará para início das obras. A Associação Geral do Vale dos Cristais nos procurou no dia 21 de abril. Nós prontamente atendemos, junto com o vereador Álvaro, no nosso município. Recebemos todas as pontuações que foram feitas, eu recebi pessoalmente, encaminhei para a nossa equipe técnica e assumimos um compromisso de avaliar dentro de 30 dias. Mais ainda, assumimos um compromisso na busca do diálogo, como nós estávamos tendo com ele, de que buscaríamos os empreendedores e traríamos essa situação. Olha, nós vamos avaliar esses pontos que foram tragos pelos moradores dentro dos 30 dias. Na base do diálogo, que é o que a gente acredita como forma de solucionar os problemas, a gente gostaria que vocês não iniciassem as obras. E assim foi feito. O empreendedor concordou com essa situação. Esse prazo se encerrou exatamente ontem, dia 21 de abril. E aí, em maio, perdão, eles foram em 21 de abril e ontem, 21 de maio, nós encaminhamos a resposta à Associação do Vale dos Cristais, ao vereador Álvaro, constatando que realmente esse empreendimento se enquadra dentro da legislação. Ele não se encontra numa área de preservação e o plano diretor permite aquela construção. É aquilo que eu disse, a melhor forma da gente corrigir isso é na revisão do plano diretor, porque por mais que o prefeito pode ter uma vontade ou outra, a gente tem uma legislação, ela tem que ser cumprida, ela tem que ser seguida. E por falar em plano diretor, uma curiosidade, porque Nova Lima é uma cidade bem maior do que Belo Horizonte, cerca aí de 30% a mais de área territorial comparada com BH. E se tornou aí a cidade dos condomínios de alto padrão, sejam verticais ou sejam horizontais em formato de casa. Tem mais espaço para crescer condomínio desse tipo lá? O plano diretor que o senhor está planejando, ele vai reservar mais áreas para isso, para uma expansão nesse sentido? Claro, não só para esse sentido, como também para projetos habitacionais de cunho social. A cidade possui um grande déficit habitacional e nós precisamos pensar nisso também. Um dos grandes desafios do nosso município é a questão habitacional, mas isso tem que ser feito de forma responsável. Nova Lima possui uma grande riqueza vegetal, uma das cidades com maiores índices de preservação, e a gente precisa levar isso em consideração. O que nós defendemos é um desenvolvimento equilibrado, pautado no tripé da sustentabilidade, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e o desenvolvimento ambiental. E é isso que a gente quer levar para essa discussão da revisão do nosso plano diretor. Isso, porque é uma cidade com muitos contrastes, né? Pessoas muito ricas, mas Exatamente. Também tem pessoas na área da extrema pobreza. Exatamente. Quando a gente fala na cidade com maior concentração de ricos do país, e é uma verdade, isso não significa que não tenha pessoas em pobreza. Pelo contrário,
é a maior comprovação de que há uma grande discrepância na distribuição, um contraste muito grande, e nós precisamos desenvolver as políticas sociais necessárias para aquelas pessoas que precisam. Né? E esse é um dos grandes pilares do nosso governo. Exemplo disso é o auxílio emergencial municipal, que faz parte do nosso plano de retomada socioeconômico, focado exclusivamente nas pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza. Murilo, vou chamar então a pergunta do nosso comentarista de política, o Orion Teixeira, que também participa conosco deste debate e que faz agora uma pergunta para o nosso convidado. Boa noite, Orion. Boa noite a todos. Prefeito, como é que o senhor avalia essa confusão da eleição da presidência da Câmara de Vereadores que foi parar na Justiça? Isso trouxe desgastes, prejuízos ao município e à sua administração? Como é que o senhor avalia a judicialização da política? O senhor se envolveu ou teve influência com esses resultados? Bom, é claro que nenhum prefeito gosta de ver a cidade sendo manchete por conta de uma situação negativa. Né? A eleição da presidência da Câmara demorou e nós tivemos alguns impactos nisso, por exemplo, na aprovação do orçamento municipal. Graças à alta arrecadação, foi possível a prefeitura trabalhar com o 12º. Mas eu tomei uma decisão logo depois da eleição de não intervir na eleição da Câmara dos Vereadores e deixei isso muito claro para os 10 vereadores da nossa cidade. Eu entendo que a Câmara dos Vereadores é um poder independente. É claro que tem que se trabalhar em harmonia com o Executivo, mas a autonomia é deles e por isso eu deixei que a Câmara tomasse o caminho, definisse o seu presidente. Foi ruim esse atraso, mas eu vejo que hoje, com a situação definida, estamos numa situação muito tranquila, em condições de discutir os projetos e avançar. Vou fazer agora um rápido intervalo aqui, uma pausa na nossa conversa, rapidinho, em 2 minutos, o programa Entrevista Coletiva estará de volta conversando com o prefeito de Nova Lima. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje recebe o jovem prefeito de Nova Lima, cidade que tem aí o maior número de ricos no Brasil, o João Marcelo Diegues. E para participar aqui conosco mais uma vez, eu vou chamar para abrir esse bloco mais uma pergunta do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Orion, é com você. Prefeito, o senhor compensou financeiramente aí as empresas de ônibus por conta dos prejuízos da pandemia, mas alguns setores reclamam que não tiveram o mesmo tratamento. Por quê? O senhor foi pressionado pelas empresas de ônibus? Por favor. Bom, Orion, a situação do transporte público municipal realmente é nítido que o sistema está desequilibrado por conta da pandemia, né? E havia uma previsão no contrato desse reequilíbrio. Esse reequilíbrio, a empresa entrou com um processo administrativo, foi feita uma auditoria contratada ainda pelo governo antigo, né? Com base na bilhetagem, que não é possível fraudular ela, né? E a nossa diretoria de transporte público ainda validou aquela questão da bilhetagem, se estava correta com o que a auditoria considerou, e nós encaminhamos esse projeto de lei para a Câmara dos Vereadores. A situação do transporte público municipal estava bem a ponto de uma paralisação total, o que geraria grandes transtornos para os nossos munícipes. Nós tínhamos outra alternativa, aumentar o preço da passagem. Não era o nosso desejo, a gente optou por esse processo de indenização da empresa que mantém o serviço público com 100% das linhas, 100% dos horários, mesmo com baixo número de passageiros. Então foi por isso que nós conduzimos o processo dessa forma, foi conduzido internamente com toda a segurança jurídica que a nossa Procuradoria cuidou, para que a gente não tivesse um impacto tão grande na vida dos novalimenses a ponto de parar o transporte público. Prefeito, voltando a falar de problemas de adensamento, de transporte, hoje Nova Lima tem um grande gargalo, que é a saída ali da MG30 ali para Belo Horizonte, para 040 ali, é um grande problema. Eu queria que o senhor falasse um pouco se há projetos, se há opções aí, se há estudos para outras vias alternativas e qual que é a situação desse projeto. Já tem prazo para eles serem executados? Já tem dinheiro para esses projetos serem executados? Qual que é a situação hoje? Bom, Murilo, tem projetos que dependem exclusivamente da Prefeitura de Nova Lima, outros que não. Vou trazer alguns exemplos. Que depende exclusivamente da Prefeitura de Nova Lima e que vai contribuir
para desafogar a MG 030, eu posso citar aqui a Avenida de Integração, que é um grande projeto do nosso governo, que liga a região Nordeste, o bairro de Honório Bicalho, à região Noroeste, no Miguelão. Então, as pessoas que estão lá na região Nordeste, até mesmo no centro de Nova Lima, que desejarem ir para a BR-040 ou BR-356, não precisarão mais passar pela região aqui do BH Shopping. Por que esse é um projeto que depende exclusivamente do nosso município? Porque está dentro do território de Nova Lima. Tem outros, como por exemplo... Mas já tem recurso? nós temos recurso em caixa, nós vamos buscar captar mais recursos e hoje encontra-se em fase de elaboração do projeto. É algo que é tratado com máxima prioridade no nosso governo pela Secretaria de Planejamento. Segundo, que eu ia citar agora, o asfaltamento da estrada que liga Nova Lima a Sabará com a saída no Taquaril para Belo Horizonte. Já existe hoje um convênio assinado entre o município de Nova Lima e o DR, o governo do estado, com uma licitação que já foi feita pelo governo do estado para que Nova Lima assuma essa licitação e arque com recursos próprios do nosso município. Esse asfaltamento é importante porque as pessoas que desejam ir para a região norte de Belo Horizonte também não precisarão mais passar pela MG 030 e vão poder passar pela estrada que liga Nova Lima a Sabará, Nova Lima a Belo Horizonte, a conhecida Estrada Velha. E tem também soluções que precisam ser discutidas não só pela Prefeitura de Nova Lima, mas também pela Prefeitura de Belo Horizonte, pelo governo do estado. E é isso, muito disso que o Dr. Jarbas também tem se empenhado, que passa ali na região do Vila da Serra por soluções de mobilidade. Uma opção que nós temos é a utilização da antiga linha férrea, como uma solução que vai conectar aquela região diretamente com o anel rodoviário, sem ter que necessariamente passar também ali na região do Belvedere. Prefeito, falando agora um pouquinho da questão econômica de Nova Lima, que assim como outras cidades mineiras, tem aí uma dependência grande da economia pela mineração, né, com o trabalho das mineradoras. O senhor pretende mudar isso, desenvolver outros talentos na cidade, além do turismo, que já participa, por exemplo, né, prestação de serviços, mas mudar um pouco aí esse mapa de produção econômica e tirar um pouco a força das mineradoras ou aumentar outros setores? Nós temos um grande projeto de diversificação econômica que passa por entender os potenciais e as vocações econômicas de cada região do nosso município. Por exemplo, Macacos, Honório Bicalho tem uma vocação para o turismo ecológico. A região do Vila da Serra tem uma vocação para negócios digitais e para o turismo gastronômico. A região do Alphaville para biotecnologia, enfim. A ideia nossa é fomentar esses potenciais econômicos para atrair empresas de economia criativa, empresas de alto valor agregado, que vão trazer arrecadação para o município, que vão gerar emprego, que vão gerar renda e com baixo potencial poluidor. Né? E a gente sabe que, em paralelo a isso, é extremamente necessário trabalhar na qualificação da mão de obra, no preparo, né, do novalimense para ocupar esses postos de trabalho. Agora, prefeito, o senhor citou duas palavras aí que não tem combinado, que é Macacos e mineração, né? Macacos era um destino turístico e virou uma cidade ali, um distrito quase fantasma ali, com as pousadas, todo mundo vivendo à base de voucher, pago pela mineradora Vale. Como é que está a situação? Como é que vai retomar aquela situação antiga com segurança, né, de Macacos, por exemplo, e de outras áreas de Nova Lima, que acabou sendo meio um campo minado aí, em razão das mineradoras? Pois é, eu acompanhei muito de perto desde o início desse processo que ocorreu em Macacos, a época eu era vice-prefeito, e coincidentemente no dia do disparo das sirenes, o prefeito estava fora da cidade e o primeiro contato da Vale no município foi comigo, e pude acompanhar muito de perto. Hoje, existe, liderado pelo Ministério Público, né, avanços já entre comunidade, empresa e prefeitura no que diz respeito a contrapartidas, investimentos naquela região para que ela possa se reerguer economicamente. Em paralelo a isso, é claro, a empresa tem que realizar o descomissionamento das barragens, que é algo que vem sendo conduzido numa esfera muito maior e que o município acompanha dentro das suas limitações. Mas o nosso objetivo é que em breve Macacos esteja pronto para receber os turistas novamente. Já estão sendo realizados importantes investimentos lá, como
por exemplo, a alça, que é tão importante para o trânsito, a reconstrução do centrinho. Isso tudo está sendo construído através da liderança, como eu já disse, do Ministério Público, mas o município tem participado e defendido os interesses de Nova Lima junto a esse processo. Prefeito, e a questão da segurança? O senhor falou aí que acompanha a questão da segurança, né, desta barragem em especial Mar Azul da Vale, que em 2019 teve essa questão da sirene, houve evacuação da população, e a gente sabe que reiteradamente a Agência Nacional de Mineração, que é o órgão fiscalizador das barragens, não tem gente suficiente para isso. O senhor mantém alguém de olho nessa barragem, acompanhando, vendo se o descomissionamento, que teoricamente já começou, está sendo feito a contento? A nossa equipe, principalmente da Secretaria de Manutenção, Obras e Infraestrutura, tem buscado acompanhar isso. Realmente é um grande desafio, porque a responsabilidade fiscalizadora é da agência, né? E é do governo federal. E realmente esse é um grande desafio, principalmente com cortes de recursos na agência. Mas nós temos buscado da forma possível. Temos as nossas limitações, mas temos estado presente. Porque ela é barragem nível 3, né? É Exatamente. aquela que está no nível pior de segurança. Exatamente. É uma das 3 aqui em Minas Gerais. A gente acompanha, por exemplo, a mineradora construiu um muro de contenção, que é parte do processo. A gente acompanha, talvez sem a capacidade técnica necessária, né? Mas temos feito a nossa parte. Última pergunta, e não pode ser muito complexa. Ok. Prefeito, não vale ficar em cima do muro. Pelo cenário que está se caminhando para 2022, o senhor está mais próximo de Calil ou mais próximo de Zema? Eu estou muito próximo do nosso senador Rodrigo Pacheco, maior liderança política do estado de Minas Gerais, e vamos construir esse caminho juntos. Evasiva, mas assim, o senhor já optou por esse caminho? Mas o senhor tem sido assim, cooptado ou uma tentativa de cooptar o senhor para algum apoio? Não, eu confesso que eu tenho um bom relacionamento com o governo do estado, Romeu Zema, já tive com ele em algumas ocasiões e também com o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, por várias vezes, até por essas questões que nós tratamos aqui, nós nos falamos ao telefone e eu acho que esse cenário vai se melhor desenhar no futuro. Tá certo, já é uma resposta, né, Claro, Murilo? Já claro. é. Prefeito, muito obrigada pela presença. Queremos contar com o senhor em outras oportunidades. Eu que agradeço, nos encontraremos mais vezes. Com certeza. Murilo, mais uma vez, obrigada. Até semana que vem. Boa noite, Inácio. Obrigado, prefeito. E a você de casa, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua companhia. A gente encerra o programa agora, mas você sabe, nunca se esqueça disso, hein? Todo sábado às 18h50, temos aqui no Entrevista Coletiva um assunto que é de interesse dos mineiros. E você pode rever e compartilhar o nosso programa no YouTube da TV Band Minas. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência e quero contar com você na semana que vem. Até lá.